Olá pessoal, hoje eu vou apresentar então um resumo do meu artigo Barreiras para a implementação de Big Data Analytics, uma metassíntese de estudos de casos. Eu sou o autor, Guilherme Moreira da Silva, e o meu orientador é o Matheus Girolamo. Bom, então, contextualizando um pouco do problema de pesquisa, o Big Data Analytics ele se tornou uma prática que auxilia todas as organizações a tomarem decisões mais relevantes com base nos dados que elas conseguem coletar de ambientes externos e internos, seja da supply chain, seja da interação com os clientes. Essa quantidade de dados eles conseguem coletar e o Big Data Analytics se tornou então essa prática de conseguir utilizar esses dados para conseguir tomar melhores decisões. Então, o objetivo da pesquisa era responder à pergunta de quais são então as barreiras para a implementação do Big Data Analytics dentro das organizações. Bom, como método foi utilizado uma metassíntese de estudos de casos, proposta por Hum, 2013. Então, ela tem como característica uma abordagem exploratória e indutiva, e foi adaptado 7 passos. Então, primeiramente, a gente enquadrou a questão de pesquisa que a gente estava buscando, localizamos pesquisas relevantes, então estudamos estudos de casos que fossem relevantes, definimos os critérios de inclusão e exclusão para definir quais estudos de casos seriam analisados mais profundamente. Com base nisso, a gente chegou em alguns artigos, no nosso caso foram 4 artigos, extraímos e codificamos os dados, analisamos dentro de cada caso o nível específico de cada caso individualmente. Por fim, a gente sintetizou então o nível de estudo cruzado. Então a gente pegou as informações analisadas dentro de cada estudo de caso e por fim chegamos numa discussão para chegar nos resultados que eu vou apresentar agora para vocês. Então as principais barreiras encontradas foram a cultura orientada a dados, a infraestrutura e também os recursos humanos. A cultura orientada a dados está muito alinhada então com uma organização que tem como hábito utilizar os dados para tomar as decisões. Então, eles se baseiam realmente nesses dados que trazem fatos, né, coisas reais sobre a experiência que a organização está passando. A infraestrutura está muito relacionada à capacidade da empresa de coletar, de processar esses dados, distribuir esses dados, trazer dados de qualidade e também utilizar de uma infraestrutura que suporte esse grande volume de dados que é o Big Data. E, por fim, a terceira barreira são os recursos humanos, que está muito ligado, então, às competências profissionais para lidar com esse grande volume de dados, seja profissionais como engenheiro de dados, arquiteto de dados, cientistas de dados, que conseguem utilizar machine learning, inteligência artificial, para identificar padrões nesse grande volume de dados, que ajudam, então, a ter insights dentro desse conjunto de dados para que os insights ajudem a tomarem decisões que sejam relevantes para a empresa e elas consigam então gerar valor para as áreas que elas estão buscando, como a inovação, a otimização de uma operação, a supply chain da empresa, a cadeia de suprimentos, entre outros fatores que é possível utilizar os dados coletados. Bom, o artigo também traz então um pouco das linhas de ação que ajudam as empresas a superar essas barreiras. Então, a cultura orientada a dados, ela está muito ligada, então, com a implementação, a documentação e comunicar essa visão da organização em relação aos dados. Então, transmitir como os dados são vistos como um ativo de valor para todos os funcionários, para todas as áreas, que eles levem o dado a sério e utilizem ele nas suas tomadas de decisões. Também a definição de líderes comunicadores, então, líderes que vão passar essa cultura dentro das suas equipes, rotineiramente, como hábito, né? As perguntas corretas para análise de dados, então, fazer perguntas para os dados para buscar realmente uma decisão correta e não tomar decisões baseadas em experiências. Já na área de infraestrutura, integrar novos sistemas analíticos, então trazer novas ferramentas para ajudar na análise de dados. Unidades centralizadas de análise, então unidades que vão focar exatamente em identificar esses padrões e distribuir os dados certos para as pessoas certas. Padronizar processos, ter painéis intuitivos que ajudem na visualização de dados, assim, para que as pessoas consigam tomar essas decisões e ter uma visualização mais ampla de forma mais fácil e rápida, e também garantir o acesso aos dados livremente para todos os tomadores de decisões. E por fim, a área de recursos humanos é você incorporar especialistas em Big Data Analytics que consigam contribuir, planejar competências necessárias no longo prazo e também criar unidades especializadas em treinamento para que todos os funcionários sejam capazes de utilizar os dados de maneira eficaz para tomar decisões melhores dentro de cada área da empresa. Bom, essas são as referências.
Obrigado pela atenção e um abraço.